professora falou assim, olha, simplesmente volte ao que era na minha época. Porque eu dou aula há 20 anos na Unicamp e estou sentindo que só está regredindo ao ano que passa. Então, no mínimo, nosso governo deveria voltar ao que era, no mínimo. Foi isso que a professora disse. Queria só fazer uma provocação, só provocação. Agora, a gente tem um jeito de engajar essa molecada toda a aprender a ler e escrever melhor. Porque tem um tal de WhatsApp, Facebook, essas coisas, que é importante as pessoas saberem escrever melhor e tudo mais. Então, eles querem se interagir mais nas redes sociais. Hoje, cada vez mais, é fundamental. Tudo bem que as escritas estão sendo substituídas pelos áudios e pelas fotos, mas... siglas. Não, mas tem um corretor... Mas não tem nenhum problema. Não, mas... A sigla, se eles ainda conseguirem interpretar a partir das siglas, ainda tudo sinal, bem. ele criou um outro sinal, né? Ele desenvolveu um outro. Mas só que na hora de passar no exame, sigla. USP, a sigla eu sei que não, mas tem outro detalhe. Falou, tem o corretor ortográfico que ajuda, mas se não conhece a ortografia, como é que ele vai escolher o certo ali pra... Desculpa, eu provoquei demais. E se ele não souber que CDZ é certeza, se ele souber disso, ele consegue escrever na hora da redação. Entendeu? Sim, mas na hora de escrever uma redação, tem alunos que estão tão habituados com isso, que você vê algumas correções de universidades dizendo, gente, eu não aceito isso, está todo completamente com siglas, então já foi um ponto em relação a isso que está sendo discutido é justamente a diferença entre uma criança aprender a escrever utilizando uma caneta, não estou nem dizendo em letra cursiva, porque isso praticamente foi abolido, mas a criança ela aprender a ser alfabetizada digitando. E aí existe um conceito de... hoje toda a estrutura educacional ela está baseada justamente da criança aprender a letra cursiva, então a ideia de trocar a letra cursiva por letra bastão está sendo impactada talvez na qualidade do entendimento da criança, e esses jovens eles aprenderam em letra bastão, esses que estão hoje no ensino médio até, eles aprenderam em letra bastão, eles foram alfabetizados em letra bastão, e aí existe, aí no caso do cérebro, uma relação direta entre a interpretação e o dimensional. E é um ponto que talvez, por isso que eu falei da metodologia, talvez a avaliação espacial, a avaliação dimensional impacte diretamente na forma com que aquela pessoa interpreta. Por isso que, por exemplo, num estudo de caso, a pessoa consegue entender porque ela tem essa avaliação dimensional. Por isso que, eu não sei, mas talvez a letra bastão, ela impacte no conhecimento ou na capacidade de interpretação daquela pessoa, porque ela reproduz, né? A letra bastão é reprodução de um livro. Mas aí eu acho que a gente está falando assim de um nível assim, se o cara está alto, faz diferença. Mas eu acho que isso não é o que resolve o nosso problema. Tem alguns especialistas internacionais, Cris, eles falam o seguinte: a gente escreve demais. A educação no Brasil ela é ruim porque o aluno escreve demais. O aluno não deveria escrever tanto. Eles pegam outros países, alunos não têm caderno mais. Sim. Eles falam assim, a gente dobraria o nível de educação do Brasil se substituísse o caderno por uma apostila que o aluno pudesse responder. E a gente dobraria mais se a gente não se preocupasse com a capacidade de escrever, mas sim com a capacidade de interpretar o que leu. Eu acho que esse é o novo paradigma da educação agora. Então, e é justamente essa discussão de qual é o impacto disso na interpretação, porque a forma com que a gente avalia o aluno continua sendo daquele aluno que aprendeu letra cursiva. Lá atrás. E aí que interpreta pelo que ele escreveu. Exato, por isso que a metodologia é importante. Por exemplo, eu falo por mim, assim, eu dei várias disciplinas em graduação. Uma delas, para o curso de farmácia, chama farmacotécnica, que é onde o farmacêutico aprende a manipular o medicamento. E uma das minhas provas era oral. E era a prova que mais os alunos ficavam desesperados. Eu tinha que aplicar 3 provas, uma prova oral, uma prova prática e uma prova escrita. Por incrível que pareça, a prova escrita era a pior nota. Então o aluno ia bem na oral, que todos eles ficavam apavorados. O aluno ia razoavelmente bem na prova prática, que é a prova difícil, realmente, qualquer farmacêutico sabe que essa prova é difícil.
mas a prova teórica eles não conseguiam interpretar. E aí que veio o ponto que eu falei da confusão de como a gente compreende a letra cursiva e avalia na letra cursiva e a prova é letra bastão. Então, não sei. Talvez até ter a participação de algum médico, alguém da área que trabalha com avaliação neurológica. Isso. Do tipo, até que ponto que vai estimular o aluno ao aprendizado, a memorização, por exemplo, é o ato de ouvir, de ver, de escrever ou os três em conjunto? Eu li trabalho de que são os três. Isso. Quanto mais você submete os três em conjunto, maior o seu aprendizado. É que eles falam que na escola hoje, esse trabalho que eu vi na escola hoje, mais de 70%, 80% o aluno passa copiando o conteúdo da lousa. Sim, aí Sim. também não, né? Por isso que esse equilíbrio matemático talvez seja... Por isso que eu falei da Por isso metodologia. seria interessante várias áreas assim colaborando com a gente, né, que a gente trabalhe em conjunto com... Eu acho que é importante. Né? Sim. Mas é isso. Mais alguém? Fechamos? Parabéns, hein? Oi, pode falar. É porque eu sou uma professora, né, dou aula, estou trabalhando atualmente em Vinhedo, na prefeitura, sou professora de segundo ano, né? Então, quando você falou que, em relação à questão da letra cursiva, que é sempre uma guerra, né, na escola, por quê? Porque não há um consenso entre os professores, entre você dar letra cursiva ou não dar a letra cursiva, que é a letrinha, a gente chama letrinha de mão também, né? Porque o que é? Não, a letra de forma é a letra bastão, né? É o manuscrito. E a letra cursiva é essa letrinha de mão, essa letrinha desenhada, né? E, por exemplo, no segundo ano, os alunos, é determinação da secretaria, das nossas orientadoras, que a gente dê letra cursiva para as crianças no segundo ano, né? E praticamente na escola eu sou voto vencido. E não é voto vencido em relação só ao grupo das crianças, mas em relação aos pais. Porque os pais, eles cobram também da escola que o filho escreva com letra cursiva. Eu já tive em reuniões, né, de pais, que os pais perguntavam, mas quando é que você vai dar letra de mão para o meu filho escrever? E eu falei assim, e eu perguntei para a mãe, numa dessas reuniões, por que ela queria que eu desse letra cursiva para o filho dela. Ela falou assim, mas porque é uma coisa importante. Aí eu perguntei, importante por quê? Ela falou, mas ele vai usar, mas ele vai usar aonde? Aí eu tentei mostrar para os pais, né, que a questão da letra cursiva, ela era muito importante na época que a gente escrevia carta. E que hoje a gente manda e-mail, WhatsApp, e que tudo que está à nossa volta é em letra bastão, maiúscula e minúscula. E que nós não usamos, não é uma letra que nós usamos mais, mas na sociedade, para os pais, ainda é muito importante isso. Mas aí essa questão que vocês estavam colocando, ela passa muito pela questão da formação do professor. Porque eu defendo a questão da criança escrever com a letra que ela quer escrever. E aí, quando eu vou trabalhar com os meus alunos, às vezes pergunto, pode escrever com letra de forma? Pode. E alguns pais falam assim, não acredito que a professora falou isso. Eu já tive mãe que foi na escola. Meu filho falou que você falou que ele pode escrever com a letra que ele quer. Eu falei, ele pode. Aí eu falei para a mãe, eu posso obrigá-lo até a escrever com letra cursiva, como eu tenho colegas que não aceitam. Eles vão para o terceiro ano, eu ensino a letra cursiva e deixo eles na liberdade de escrever com a letra que eles querem, mas eu sei que tem colegas no terceiro ano que jamais vão permitir que o aluno escreva com letra de forma. Ela quer que ele só escreva com letra cursiva. Por quê? Porque é mais rápido para a professora na hora de escrever na lousa. Eu escrevo, dá para você encher uma lousa com letra cursiva e ocupar a molecadinha sentada, de boquinha fechada, porque é muito difícil desenhar a letra. Agora com a letra de forma não, é mais rápido e eles vão exigir muito mais do professor em relação à letra cursiva. Entendeu? Ele exige, a letra de forma vai exigir muito mais tempo do professor, porque ele termina muito mais rápido. E aí é por isso que eu falo que essa questão passa pela formação do professor. Porque se o professor não tiver um entendimento disso, ele atrasa esse processo.
né? E da sala de aula, o professor está lá, muito dificilmente o diretor, o coordenador entra na sala, o professor ele é senhor da sua sala. E ele fica lá, se ele não for bem informado, não é à toa que nós temos os alunos aí, que eles estavam colocando isso, 5º, 6º, 7º ano, que eles não sabem ler. E muitos deles não é por problema de aprendizagem, é por problema de ensinagem. Ele não aprendeu porque não houve quem o ensinasse. E não porque ele não tenha capacidade de aprender. Né? Inclusive os alunos que são deficientes. Eu defendo os que são deficientes e que estão nas nossas salas de aula, que se for falar deles, então aí a coisa piora mais ainda. Sem contar que é um desperdício de tempo ficar escrevendo na lousa o que já está no livro, na apostila. Sabe, eu acho que é jogar o tempo fora. Se podia usar uma coisa mais efetiva para o aluno, porque passar na lousa para ele passar para o caderno. Sabe, é uma coisa louca. Eles chegam e falam, abre na página tal e copia o texto tal. Mas o texto já está lá, né? Por que você quer que seu aluno copie isso? É que a nossa educação é com foco na mecânica de escrever. A gente tem que sair desse paradigma. O aluno não precisa aprender a ler e escrever. Ele precisa aprender a interpretar o que ele leu e conseguir compor um texto. Que seja escrito na mão ou no computador. Mas eu acho que isso tem a ver também com a capacidade do professor. Sim. Tem professor que não tem condição de desenvolver um raciocínio, aí ele escreve e manda os alunos escrever sempre que está no livro. Eu ia lecionar, eu colocava lá o tema. Ou vamos discutir, a aula ia sobre isso. Pronto, e ia falando. Virgílio, tem 6% de pessoas que conseguem interpretar um texto. Então. Esses 6% eles não vão ocupar os cargos de professores. Não. Eles vão ocupar os melhores cargos. Do mercado. Esse que é o problema hoje. Além da gente ensinar mal, em muitos locais o nível que é pago com o professor, e as pessoas não têm condição de ir lá. Quem de fato sabe não vai conseguir ser professor. Só vai quem não É sabe muito lugar difícil. nenhum. Então, chegar a esse ponto. É difícil esse caso. Uma reflexão muito legal. E poucos têm sensibilidade de perceber isso, né? Que você não pode desperdiçar o teu tempo lá de ir na aula, de tentar... Tiago, o seu negócio é cantar. Pega o violão, vai. Pega o violão. Né? Tá certo. Fechou. Obrigado, gente. Acabou.